Muito boa tarde, prezado telespectador. Após um hiato de uma semana, o Expresso Meio-Dia retorna à sua programação normal. Estamos ao vivo com você. Muitas novidades estão sendo planejadas nos bastidores dos 3 anos da Conecta Mais TV e acontece que, em alguns momentos, nós temos que deixar de estar presentes, pelo menos à frente das câmeras, mas sempre que possível estaremos aqui fielmente aos meio-dias trazendo atualização, notícia e jornalismo na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 23 graus, o céu está ensolarado com uma tendência de nublado. A tendência é que as chuvas logo cheguem e aquela famosa frente fria do grupo de WhatsApp do final de semana também vai dar suas caras. Mas calma lá, não é para tanto, não existe aí a previsão clara de 15 graus negativos, será um frio constante como foi aí do começo do inverno. Antes de nós falarmos da temperatura, vamos às atualizações do esporte, porque temos Olimpíadas acontecendo. Embora pareça bastante incomum, né, os jogos ocorrem sempre na madrugada ou, enfim, em horários ao contrário do que o brasileiro pode acompanhar. Nesse momento, destaque aí Brasil e Argentina pelo vôlei masculino. E a Argentina vem vencendo aí por 2-1, né? Venceu a princípio 2-0. O Brasil conseguiu buscar o resultado no terceiro set e agora o quarto set está entrando em andamento, né? Então 2-2 até o momento, 3-2 para a Argentina, atualizando então. Seleção brasileira de vôlei começou de forma irregular e agora tenta se recuperar contra os hermanos. Do outro lado, seguindo também as atualizações na natação, Leonardo de Deus faz a melhor marca da sua vida nos 200 metros borboleta e vai às semifinais. O brasileiro ficou em terceiro no tempo das eliminatórias e Viviane Jugenbolt e Beatriz Gizotti são eliminadas nos 1.500 metros livres. Então o Brasil segue na natação por hora através de Leonardo de Deus, que vai aí às semifinais, né, da competição dos 200 metros borboleta. Seguindo com as atualizações, nem só de Olimpíada viverá o homem, mas também do futebol. A dupla Grenal e as perspectivas dessa manhã após um final de semana melancólico, para não dizer trágico. O Internacional, após aí peca nas finalizações, volta a ter problemas na defesa e encosta novamente no Z4, a zona de rebaixamento. A zaga falhou nos 2 gols da derrota por 2-1 do Atlético Paranaense. Enquanto o ataque, uma vez mais, apresentou dificuldades na hora das finalizações. Então aí o Internacional, após ser eliminado da Libertadores na semana passada, também perdeu para o Atlético Paranaense e está próximo do seu arquirrival, o Grêmio, que também cedeu o empate no último final de semana, fechou em 1-1 e agora também encontra-se na zona do rebaixamento. Do lado tricolor, Felipão cobra a chegada de novos reforços para tentar mudar as características do time. Segundo as informações, Luiz Felipe Scolari diz que precisamos ter definições. O técnico quer 2 reforços para o tricolor. A diretoria diz que os nomes devem chegar de fora do país. E o técnico gremista aguarda essas contratações para mudar a cara do grupo. Diz ele que temos um grupo de lesionados que poderiam ser titulares. Precisamos ter algumas definições nessa semana de que, no mínimo, 2 jogadores para fazer parte desta equipe que possam solucionar um ou outro problema, segundo as informações repassadas à direção da equipe tricolor. Nas notícias da nossa região, começamos pelas boas perspectivas e as ótimas informações que chegam das casas hospitalares. Em Nova Prata, o São João Batista conta com uma diminuição de internados por Covid. Segundo as informações, as internações apresentam um quadro estável e nenhuma delas até o momento precisa de transferência para leitos de UTI. Na semana que inicia aí neste mês de julho, uma diminuição dos números de hospitalizados em decorrência da Covid pode ser constatada. Nessa segunda-feira, 4 pacientes estão internados por conta da doença na casa de saúde,
sendo que apresentam um quadro estável e nenhum deles até o momento necessita de transferência de UTI. Essa semana, com 4 pacientes hospitalizados em decorrência da doença, o número é inferior à média de internados registrada na última semana, que foi de 10, então baixando o nível de internações aqui em Nova Prata. No Hospital São Peregrino Lasiose, em Veranópolis, as notícias também são positivas. Segundo as informações, a estabilidade no número de pacientes internados por conta da Covid pode ser constatada. Nesse momento, nenhum paciente sob ventilação mecânica ou aguardando leito de UTI. Essas foram as últimas informações repassadas. Nessa segunda, 8 pessoas estavam hospitalizadas na instituição e um número semelhante ao registrado na semana passada, segundo os dados dos boletins epidemiológicos. Então, tanto Nova Prata quanto Veranópolis, que detêm os 2 grandes hospitais da região, estão com os números estabilizados. Esperemos que assim se mantenham. Avançando pelas informações, vamos a Vila Flores e um curso de gestão nas agroindústrias pretende levar empreendimento e capacitação ao público vilaflorense. A capacitação contou com a participação de 40 empreendedores de 15 municípios da Serra Gaúcha e, segundo informações, a agroindústria Luquezzi, Queijos e Derivados participou do curso de gestão da agroindústria, que foi ofertado na modalidade presencial no Centro de Treinamento dos Agricultores de Fazenda Souza, mas que deve ser adaptado para a modalidade online. A capacitação contou com a participação de 40 empreendedores, que são proprietários de agroindústrias, que fazem parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com extensionistas da Emater e da Ascar, que farão o acompanhamento nesses 15 municípios da região. O curso é gratuito e a realização do 4º módulo, abordando as potencialidades da agricultura familiar, a formalização de empreendimentos, o marketing e controle da qualidade são algumas das áreas abordadas neste curso voltado ao público do agronegócio. Avançando pela Serra Gaúcha, vamos até Garibaldi, porque uma invasão de aromas e sabores pretende permear a cidade no mês de agosto até o mês de outubro. O evento seguirá em formato híbrido, começando com o almoço solidário e em agosto, a agenda contempla oficinas e bate-papos para o jantar na Maria Fumaça e um inédito almoço ao ar livre no Aeroclube da cidade. Na mesa do trem ou na pista dos aviões, na tela do YouTube ou na cozinha de rua, o Garibaldi Gastro 2021 vai espalhar aromas por onde passar. A programação, que segue em formato híbrido, terá ações presenciais em pontos turísticos, abertos ou fechados, além de experiências online, contemplando 4 eventos de agosto a outubro. A grande novidade da 5ª edição é o almoço a céu aberto, que será realizado no Aeroclube. A bordo também da Maria Fumaça, atrações são esperadas para o festival gastronômico que busca despontar talentos e receitas na terra da espumante. Em Caxias do Sul, um projeto de lei vinculado à Câmara de Vereadores e que vai à apreciação pretende aí instituir que o município forneça produtos de higiene íntima a adolescentes em Caxias. Segundo as informações, distribuir absorventes higiênicos ou coletores menstruais para adolescentes de Caxias do Sul é o objetivo dos vereadores e da Câmara nessa semana. A ideia é que o Executivo forneça esses produtos para aquelas jovens em período menstrual de baixa renda ou que vivem em situação de vulnerabilidade social. Segundo a vereadora Denise Pessoa, autora do projeto vinculado ao Partido dos Trabalhadores, a iniciativa visa prevenir doenças, assim como a evasão escolar das adolescentes da rede pública e de ensino provocada pela condição. A parlamentar ressalta que a pobreza menstrual é reconhecida pelo Fundo das Nações Unidas da Infância e do UNICEF como um dos problemas para a falta de recursos para comprar esse tipo de item.
Agora aguardaremos o pronunciamento da Câmara para a votação do projeto de lei. Seguindo para a metade norte, a capital nacional do churrasco, Lagoa Vermelha. Tanto a cidade quanto Capão Bonito do Sul tiveram ações ostensivas nesse último final de semana, com operações da Patran, vinculada à Brigada Militar. Na noite de sábado e também na madrugada de domingo, o policiamento ambiental em Lagoa Vermelha desvendou a Operação Integrada Abigeato, com patrulhamento ambiental, rural e no interior do município de Lagoa e de Capão Bonito do Sul. A ação teve por objetivo principal coibir crimes contra a fauna e a flora, o abigeato e demais crimes. Foram abordados 5 veículos e identificados 9 pessoas durante o patrulhamento. Não foram constatadas ocorrências. As ações visam garantir maior segurança às populações do interior, constantemente ameaçadas pela ação de delinquentes. Na capital do Planalto Médio, com data marcada, a Somave, um novo frigorífico de aves que deve se instalar em Passo Fundo, começará a operar durante o mês de agosto. A empresa confirmou na última quinta-feira, dia 22, ao Sindicato da Alimentação de Passo Fundo que vai começar a operar no próximo dia 6 de agosto. Segundo as informações, o Sindicato da Alimentação recebeu a informação e a Somave está instalada na sede do antigo frigorífico da Minuano. A empresa disponibilizou 200 vagas de trabalho direto. Conforme o presidente do Sindicato da Alimentação, foi relatado que todas as vagas já foram preenchidas. Alguns trabalhadores já estavam em fase de treinamento e vão começar a operar. O presidente do sindicato destaca que a expectativa da Somave, é que 500 vagas sejam abertas onde era o antigo frigorífico da Minuano, focando aí na exportação e no abate de aves. Diferente das unidades de abate de frangos convencionais, a Somave trabalha com frangos maiores e toda a parte interna da planta antiga da Minuano foi adequada para a nova operação. Seguindo com os destaques do estado do Rio Grande do Sul, a presença de público em número limitado passa a ser liberada nos jogos do Gauchão de Futsal. Segundo informação, no próximo jogo da rodada do Gauchão de Futsal, que vai envolver aí a AVF de Vacaria, a presença de torcedores no sábado já era constatada. Segundo as informações, 30% da capacidade do ginásio de Vacaria foi liberado para que o público prestigiasse e este compareceu. Outras equipes que também participam da competição podem movimentar os municípios com o objetivo de encaminhar a liberação. Em Lagoa Vermelha, o Lagoa Esporte Clube também já solicitou a liberação do ginásio municipal para enfrentar aí o time do Atlântico de Erechim. Nas informações do estado, também as inscrições aos municípios para integrarem o projeto de inconicidades promovido pelo governo do estado são prorrogadas. O prazo para os municípios com mais de 100 mil habitantes submeterem as propostas ao projeto estão aí publicadas no Diário Oficial. Segundo as informações, a partir da última sexta-feira, foram prorrogadas até o próximo dia 2 de agosto. Lançado em 21 de junho, com a participação de Eduardo Leite e demais autoridades, o projeto Iconicidades é uma iniciativa do governo do estado que busca tornar as cidades gaúchas com mais de 100 mil habitantes empreendedoras, inovadoras e criativas, estimulando a retomada e a revitalização dos espaços arquitetônicos e símbolos para estabelecimentos desses novos negócios. Com aprovação, 19 municípios elegíveis aos projetos terão até às 18 horas do dia 2 para escrever arquitetas consideradas simbólicas para desenvolver as ações voltadas ao cunho da preservação do patrimônio e também destaque do empreendedorismo. Por falar em empreendedorismo, as empresas gaúchas que têm ações abertas na Bolsa de Valores já somam mais de 141,4 bilhões de valor de mercado
no primeiro semestre de 2021. A valorização foi de 20,3% nos primeiros 6 meses em relação ao fechamento do ano passado. Segundo as informações, a alta da Ibovespa acumulada no primeiro trimestre, batizado por novas trovoadas, teve eventos favoráveis à Bolsa. A soma das 23 companhias gaúchas que negociam ações na B3 alcançaram a marca de 141,4 bilhões, uma elevação de quase 24 bilhões no primeiro semestre, ou seja, 20% de alta sobre o valor avaliado no ano de 2020. Boa notícia para a economia gaúcha. Um dos destaques do nosso editorial de hoje, o recesso escolar da rede estadual começou nesta segunda-feira e se estende até o próximo dia 3 de agosto. Após o período, os estudantes, professores retornarão ao sistema híbrido de ensino, com aulas presenciais e também remotas. As populares férias de inverno na rede estadual ocorrerão durante toda esta semana, onde alunos e professores estarão liberados dos encargos acadêmicos para poderem aí estar em casa, né, uma semaninha de folga. Isso sempre é muito bom no ambiente escolar. Agora uma informação, aviso especial de frio intenso, neve, geada e congelamento. A informação do portal Metsul enaltece outros avisos já recebidos, de que as temperaturas irão cair e muito nos próximos dias, chegando à casa dos 0 grau. Uma massa de ar polar de grande intensidade invade o Brasil entre amanhã e quarta-feira. E a perspectiva é que o frio extremo de algumas regiões, a neve, a geada, também a geada negra e o congelamento sejam sentidos em diversas partes do estado, em especial as partes mais altas, como os campos de cima da serra. A tendência é que entre quarta e quinta-feira, Porto Alegre registre 0 grau e os campos de cima da serra fiquem na casa dos 7 ou 8 graus negativos. Prepare o seu casaco. Pode ser que o inverno retorne com força total ainda durante essa semana. E para a gente fazer o encerramento desse primeiro bloco com o jornalismo local, fomos até Fagundes Varela para fazer uma reportagem sobre a importância da saúde da mulher e dos exames preventivos. E Mona Lisa Canali conta isso para nós. Após do intervalo comercial, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo. Fique comigo aqui no Expresso Meio-Dia. Hoje o nosso quadro encontra-se no município de Fagundes Varela, mais especificamente na Unidade Básica de Saúde, a UBS aqui do município, e vamos falar um pouco sobre o retorno dos atendimentos para a coleta do exame citopatológico das mulheres. Confere só. Então, o exame preventivo do citopatológico, ele é um exame simples que é coletado no consultório e ele previne o câncer do colo do útero. Então, o câncer do colo do útero, ele tem um desenvolvimento muito lento e gradual e ele tem alguns estágios, 4 estágios antes de modificação da célula do colo do útero. E a gente coletando esse exame, a gente tira uma pequena quantidade de células do colo do útero e encaminha para o laboratório para examinar. E a gente consegue identificar esses estágios e consegue tratar antes que ele transforme num câncer. O útero, né? O colo do útero é nos únicos órgãos que ele está exposto, ele está externo. Então, a vagina tem contato direto com o meio externo e com o meio interno. Essa doença é desenvolvida por causa de um vírus. Então, toda mulher que teve vida sexual ativa pode estar disposta a esse vírus. A vacina do HPV, então, ela é feita normalmente em 3 doses. Na rede pública, se eu não me engano, foi feita 1 dose nas meninas de 14 anos. E aí, depois ia ser reestudada a 2ª dose. E ela previne significativamente, ela faz com que tu crie uns anticorpos. Mas a vacina não tira a necessidade de coletar o cito, porque além do câncer do colo do útero, a gente tem várias inflamações, a gente pode ter bactérias, infecções, desregular a flora vaginal e pode isso causar dor pélvica crônica, que é menos perigoso, mas é um incômodo. Então, o cito ele acaba tendo a função de prevenção, ele acaba tendo também de diagnosticar alguma alteração na vagina da mulher. Mas afinal, como é feita a coleta e a partir de que idade devo buscar por este exame?
A enfermeira Canan nos explica sobre isto. O exame citopatológico é feito aqui na unidade ou através do pedido médico, né, ou pela procura da própria mulher que está na idade de realizar o exame. Então, é agendado comigo, com a enfermeira, né? Se for necessário, a médica coleta, né, dependendo da necessidade do paciente. Mas aí a gente agenda nos dias que eu coleto, que são quartas, quintas e sextas-feiras, e é encaminhado aqui nessa salinha da gineco, né? Então é realizada toda uma consulta de enfermagem, né? Todas as questões ali do sistema reprodutivo da mulher, da vida sexual, e realizada a coleta em si, né? Que a gente faz aqui. E enviado para o laboratório. Depois, essa mulher tem todo um retorno aqui na unidade para ser orientada se caso houver alguma alteração no exame ou não, e para pegar o resultado também, se tiver tudo bem. O exame citopatológico é indicado para mulheres de 25 anos aos 64 anos. Essa indicação é do Ministério da Saúde, então a gente procura seguir essa indicação. Mas, claro, há casos e casos, né? Cada paciente tem uma particularidade e, se necessário, antes dessa faixa etária ou após a faixa etária dos 64, também a gente coleta. A gente tem tido uma procura muito grande de mulheres acima da faixa etária. O que eu me preocupo bastante é que a faixa etária que mais necessita não está nos procurando. Então, o que eu penso assim? Eu tento deixar a paciente sempre à vontade, né? Converso bastante para não deixar a paciente tensa. Mas, enfim, é uma necessidade que nós temos, nós mulheres, e o que eu posso dizer é que as nossas pacientes serão muito bem acolhidas. No início do ano passado, quando começou a pandemia, acabaram sendo suspensos esses exames devido à função do Covid, todos os atendimentos acabaram sendo suspensos. Então, a gente planejou para esse ano, no início de março, retornar esses atendimentos. Mas como aqui no município teve um aumento significativo de casos de Covid, então a gente acabou suspendendo. A gente teria escolhido o mês de março em função de ser o mês da mulher, para a gente retornar esses atendimentos, que a gente entende a importância das mulheres fazerem esse exame do cito, mas não foi possível. Então agora, como os nossos casos estão mais baixos, então a gente vai retornar os atendimentos. Inclusive, as gurias já estão fazendo, então as agentes também já estão comunicando às famílias para eles agendarem ou virem até a unidade para fazer esse atendimento. Então a gente convida a todas as mulheres para que façam esse exame do cito, para que venham até a unidade ou nos liguem no telefone do posto no 3445-1039 para agendar, para fazer esse atendimento. Supermercados Porta, oferecendo qualidade em produtos frescos, de procedência e grandes marcas. Nossa família prima sempre por um bom atendimento, sempre com ofertas e preços especiais para a sua família. Supermercados Porta. Sua saúde e satisfação é o que importa. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi.
Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E retornamos ao vivo para o Expresso Meio-Dia, trazendo agora as atualizações do Brasil e as notícias internacionais. Começando pela temperatura aqui em Nova Prata, ainda na casa dos 23 graus, o céu parcialmente nublado. Aproveite o calorzinho, a tendência é que amanhã ele se afaste de vez e quarta-feira os termômetros caiam abaixo de zero. Segundo as informações dessa manhã, que eu averiguei com outras fontes de notícia, a tendência é que nós teremos para Porto Alegre 0 grau na quarta-feira e talvez na região dos Campos de Cima da Serra os termômetros ficarão na casa dos 5 aos 7 graus negativos, repetindo o frio do começo do mês de junho, quando tivemos aí um registro da forte massa de ar polar. Por enquanto, com confirmação científica, não temos nenhum apontamento das informações de que ocorreriam congelamentos instantâneos e temperaturas na casa de 15 ou 20 graus negativos. Isso por hora não foi cogitado. Fato é que fará frio e muito, e o poder público precisa se antenar para resguardar principalmente as pessoas em vulnerabilidade social nessa semana, quando as temperaturas atingirão casas negativas. Avançando pelas informações brasileiras, uma polêmica que parece estar longe do seu desfecho e que vai ganhando capítulos com o passar dos dias. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou em entrevista no último domingo que 2 desafetos políticos são suspeitos de estarem envolvidos numa agressão, onde ela teve diversas fraturas e teve que ser encaminhada para atendimento médico. Ela ficou internada durante vários dias. Segundo informações, os desafetos fazem parte do governo Bolsonaro atualmente. Ela não levou o caso até a Polícia Federal por medo de interferência do Planalto, que diz que quem voltar à casa dela para novamente fazer esse tipo de coisa será recebido com base da bala, segundo informações. O fato é que a deputada foi profundamente agredida, teve fraturas nas costelas, no pescoço, no maxilar e necessitou de atendimento médico, e a Polícia Legislativa, vinculada à Câmara dos Deputados, é quem investiga o caso. Seguindo com as informações e também falando do ambiente político, mais de 20 entidades brasileiras assinam um manifesto público para pedir a total rejeição ao projeto de lei sobre mudança no imposto de renda. 20 entidades diferentes pediram a rejeição do projeto de lei 2337/2021. O texto aumentaria a carga de impostos e a complexibilidade do sistema tributário brasileiro, que já está enquadrado internacionalmente como um manicômio tributário. Segundo o documento, assinado por instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Serviços, a Associação Comercial de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, as entidades classificam como um retrocesso a tributação de dividendos, defendendo que a medida foi acertadamente extinta há 25 anos atrás. Além disso, consideram que as alterações abalariam a segurança jurídica, tanto para os negócios já instalados no Brasil, quanto para novos investimentos em meio de um atual contexto de crise sanitária. Durante décadas, as empresas se organizaram financeira e societariamente para alcançar quadros mais reflexivos quanto ao comportamento tributário. E a mudança dos pressupostos do imposto de renda mudaria também os produtos e os efeitos, encarecendo o preço e tornando a indústria brasileira menos competitiva. O manifesto também defende que essa elevação dos impostos sejam relevantes para o setor da economia e pressionariam o preço
manifestado através da inflação. Seguindo com as notícias, indo para a reta final, o governo publicou um decreto nessa manhã que proíbe a exportação de seringas e outros itens considerados essenciais para os tratamentos de saúde, produtos médicos e hospitalares de higiene essenciais ao combate da pandemia da Covid, listados pelo governo federal, não poderão mais ser exportados. Dentre os itens estão aí, como luvas de proteção em látex e plástico, máscaras, capas e casacos em proteção em TNT, seringas, agulhas e diluentes e mais de 15 itens que estão proibidos de serem exportados, podendo ser comercializados apenas no comércio nacional. Por falar em seringas, no cenário internacional, nos Estados Unidos, as tendências do controle da pandemia podem escapar entre os dedos. Isso porque a população não vacinada, ou seja, aquela que optou por não tomar a vacina contra o coronavírus, pode ser aí o novo foco de disseminação do coronavírus. Em meio a uma disseminação da variante Delta e uma série de notícias falsas, as fake news, especialistas da Casa Branca alertam para uma pandemia entre as pessoas não vacinadas. A maioria não foi imunizado e não pretende fazê-lo, indica uma pesquisa. E isso faz com que os números voltem a subir entre a população que não recebeu o imunizante. Sendo estes os principais destaques deste meio-dia, o nosso Expresso chega ao seu final. Eu desejo a todos uma boa tarde. A Conecta Mais TV completa 3 anos. Acompanhe as nossas novidades na programação e até amanhã.